Vocês sabiam que a atividade de relações públicas pode ser considerada sinônimo de pluralidade? Durante a jornada acadêmica, podemos ver diversos profissionais de RP atuando em diferentes áreas. E se você quer saber mais sobre as inúmeras possibilidades das relações públicas, chega mais! O nosso profissional plural de hoje é o Maiquinho, que vai bater um papo sobre a formação dele em RP e a atuação como humorista. Aqui é o Gabriel Domingues e a Vitória Arruda. Maiquinho, é um prazer te receber aqui hoje. A gente estava muito ansioso para ter essa conversa, entender o início da tua carreira como humorista, repórter e também o que te motivou a estudar relações públicas, né? Então, para começar o nosso papo, nos conta um pouquinho o que te fez escolher RP. Vamos lá, quando eu entrei na Unicinos, eu logo saí do ensino médio, tinha 17, quase 18 anos, fiz 18 em março, no mês que eu comecei. Na verdade, quando eu fui fazer o vestibular, sabe aquela coisa de adolescente, né? Eu fui vendo o que eu não gostaria, sabe? Primeiramente, isso eu não gosto, não calculo, não sei, não sou para isso. E aí eu fui eliminando de cara, para ser sincero, aquilo que na época eu não ia me dar bem. Eu sabia. Sempre fui aquele cara que nunca se deu bem em física, nunca se deu bem em química, em matemática, nem pensar. Mas eu sempre fui aquele cara tagarela, né? Já fazia teatro no tempo de escola, já fui aquele cara que eu acho que é um dos fundamentos importantes para RP, independente da área que tu esteja. É um cara que é tranquilo, né? Que acaba se relacionando bem com as pessoas, pelo menos no tempo de escola era assim. Depois vai ficando mais velho, vai ficando mais chato, né? Então eu fui descobrir esse curso e na época, agora eu vou me esquecer o nome do projeto que levam a galera do ensino médio para conhecer. Como é que é o nome? Conecta. Isso. Lá em 2010, eu fui no Conecta por Relações Públicas. Então, ali eu decidi, não, é isso, curti. Acho que era isso. E total. E aí eu conheci o curso quando eu entrei, por mais que eu demorei um tempão na Unicinos, eu nunca achei que não fosse aquilo, sabe? Desde que eu comecei no curso de Relações Públicas, não fui o melhor aluno que se possa ter, mas eu sabia que era aquilo, assim, desde todas as cadeiras. Aí depois a gente vai conhecendo algumas cadeiras que tu curte mais ou menos. Na época, a Verinha, né, organização de evento, cerimonial, né, depois, e assim a gente vai entendendo um pouco mais e vai curtindo. Então eu fiquei um bom tempo na Unicinos, mas nunca troquei de curso, eu sabia que era RP. E a Nadege querendo que eu saísse a qualquer custo. Ah, que bacana, Maiquinho. E como é que iniciou a tua trajetória profissional? Tu sempre te identificou com a questão humorística? Como é que foi esse percurso pra ti? Eu comecei fazendo teatro no ensino médio, escola pública aqui na feitoria, aqui em São Leopoldo, inclusive, onde eu moro, ainda por pouco tempo. E eu comecei no ensino médio por causa de um professor de literatura meu, né? Aí a gente vê como os professores são importantes nesse nosso processo, desde o ensino médio, né, até na universidade. Eu comecei por causa do professor de literatura meu, que era ator, e a gente montou um grupo de teatro na escola na época, e dali começamos, me formei, fui para a Unicinos e continuei fazendo. Eu sempre fui voltado, querendo ou não, para o humor, pelo fato de eu ser uma pessoa bonsai, né? Eu tenho 1,59 de altura, não cresço há algum tempo, talvez no ensino médio já era pequeno pra caramba. E isso sempre fez eu ir pro lado do humor sem querer, querendo, entendeu? Montava alguma coisa, sempre dava espaço e onde eu gostava de era pro humor, porque eu era menor que todo mundo, que eu acho que acabei, de repente, em alguns momentos sendo engraçado por isso, e desde sempre eu nunca tive problema com isso, né? Eu sempre brinquei com isso dessa forma. E então eu sempre tirei sarro de mim mesmo pela minha altura, por tudo isso. Então acho que foi o grande fato de eu ser um cara comunicativo desde sempre, né? Que motivo que eu escolhi RP, e o fato de eu ser essa pessoa abatumada aqui, né? E aí fizeram eu ir um pouco pro humor, assim. Até tentei, logo que tu tá começando no teatro, já fiz algumas coisas
Aí uma vez eu estava participando de um espetáculo numa igreja, na Serra, eu acho, que era a Paixão de Cristo, que me convidaram. Aí eu fazia, sei lá, acho que era o Marrabás, né? Não vou lembrar o nome agora. Tava todo mundo emocionado, eu entrei e começaram a rir, entendeu? Mas não faz sentido esse anão fazer esse personagem, sabe? Eu falei, não dá pra mim, não dá pra mim. Claro que o tempo passa, hoje a gente faz algumas coisas do lado sério também, quando precisa, né? Principalmente eu trabalho muito com teatro, palestra em empresa, então nem sempre dá pra ser engraçadinho. Às vezes tem uns temas que a gente aborda que tem que ser mais pontual, assim, mais sério. Mas o bom humor sempre vai estar, entendeu? Falar sério de uma forma bem humorada. E eu falo pra caramba mesmo, pode me cortar, fique à vontade aí. Maikinho, nos conta agora um pouco como é que é o teu processo de criação de personagem. De onde surgiu a ideia de criar a Jéssica? Tu te inspira em alguém? Como é que funciona assim pra ti? É muito maluco, cada momento é um momento, né? Eu, por exemplo, um personagem que eu rodo muito, há muito tempo, que rodo muito em teatro, palestra em empresa, faz parte do canal no YouTube do Uruguaiana, que é o Alípio, por exemplo, que é um gauchinho, um mini gaúcho. Ele surgiu nos corredores do Hospital Centenário, em São Leopoldo. A gente fazia intervenção teatral para os pacientes, e a gente criou ali. A gente criou na época uma dupla de gaúcho, que era eu e o Vinícius Lima, um parceirão meu que nos deixou esse ano até. Foi um cara muito importante nessas criações lá de trás também, que é publicitário pela Unicinos, inclusive, era. Então, esse foi um caso. O Alípio foi ali, numa circunstância de a gente ver que a galera aceitava muito bem gaúcho, né? A gente tem essa questão de ser bairrista. E aí eu falei, não, vamos fazer gaúcho. A gente fez uma dupla de gaúcho que a gente ficou fazendo um tempão junto. Depois eu permaneci fazendo sozinho, porque o Vini, na época, focou só em ser publicitário e tal. E aí, cada detalhe é um detalhe. Aí, às vezes, surge algumas coisas também soltas, né? A gente testa algumas coisas. Tem personagens que eu faço só para teatro, palestra em empresa, por exemplo, que eu não boto na internet, eu não faço outro tipo de evento, né? Eu deixo especificamente para usar na empresa, porque eu sei que funciona ali, e em outro lugar talvez nem tanto. A Jéssica, quando eu criei a Jéssica, eu comecei fazendo alguma coisa de casal, assim, de relacionamento, que é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo também, né? Não ser... Logo que eu criei a Jéssica, era um outro formato também que eu me preocupava, né? Eu criei a Jéssica para tirar sarro dessa brincadeira, dessa questão da possessividade, né? Desse ciúme. E aí eu comecei fazendo esses vídeos e eu vi que uma mulherada comprou essa ideia. Eu falei, caramba, eu acho que tem bastante mulher ciumenta. Enfim, aí eu fui modelando e hoje tem alguns vídeos que eu dou alguma moral, assim, de, não, calma, não é assim. Tu perde um pouco um público, mas também não dá, né? Acho que tudo tem que a gente vai aprendendo com o tempo também. Tu pega o vídeo mais antigo, até é meio ruim. Mas a Jéssica eu criei na internet, e quando em 2018, 2017 a 2018, fui convidado para fazer parte de um espetáculo na época que se chamava Com a Corda Toda. Quem me convidou foi o Dudu Weber, Índio Ben. Tô olhando aqui porque tem um cartaz aqui agora aqui no estúdio. E o André Damasceno, né? Que é o fazer o Lula na escolinha do professor Raimundo, no Azul Total, fazer o Mago do Bonfa. Eles me convidaram, daí cada um ia ter 2 momentos. Faz o Alípio e o quê? Eu falei, o Alípio e uma personagem feminina. Eu falei, sério? Como é que é o nome? E aí, naquele momento, eu tinha que dar um nome para aquela personagem que eu tava começando a fazer. E eu queria um nome comum, sabe? Da nossa geração, eu tenho 28. Que idade vocês têm? 24, eu. Eu tenho 22. Eu na minha época, eu sou 9'3", na minha época de escola, eu sempre estudava com 3 Jéssica, 4 Carol. Era muito comum, assim. Aí eu falei, não, tem que ser Jéssica, Carol ou Bruna. Bruna era muito... Eu namoro há muito tempo com uma Jéssica. E aí, na época, eu já namorava com a Jéssica. E aí eu falei, não, peraí, então vai ser Jéssica, né? Vamos aproveitar esse embalo. Mas nunca me inspirei, né,
na minha namorada, que agora eu acho que vai ser, eu não sei como eu designo. Como é que é o nome que designa quando tu vai morar com a pessoa? É namorida? O que é? Não namorida sei. Pode ser. É que a gente tá junto, né? Eu já não sei o que é. Então, eu criei também, eu dou o nome, porque eu tinha a namorada, mas não me inspirei nela, me inspirei em várias mulheres, em relacionamentos. Então, muito depende do momento, porque às vezes tu tenta forçar e criar alguma coisa também que não vai rolar, né? E às vezes vem solto, vem limpo, é muito maluco, né? Eu tento sempre fazer alguma coisa para ver se rola, uma coisinha em outra, e aí sempre vai ter uma crítica de um lado, outros vão gostar, e assim a gente vai tentando se adaptar, porque o medo que eu acho que entra muito em RP, o medo de não se desafiar, né? Não dá para não ter medo, não dá para ter esse medo de não se desafiar. A gente tem que se desafiar num todo. Então eu acho que o meu trabalho requer muito isso também, né? É o se desafiar, criar, escrever, ficar ligado no que está acontecendo. Eu sou um cara, vocês deu para perceber, eu sou extremamente hiperativo. Alguma coisa do meu corpo tem que estar se mexendo, coisa que eu tenho que melhorar com o tempo. Então, eu sou muito inquieto, assim. Então, minha tentativa é sempre atrás de desafio mesmo, assim. Maikinho, conta pra gente um pouco sobre a tua atuação como repórter no SBT. De onde surgiu essa oportunidade de tu que fazia RP trabalhar como repórter? Eu comecei a ser convidado lá em 2017 a participar de alguns programas do SBT, tipo Masbá, na época era o Capu, aí depois passou para a Mônica, hoje é a Bruna. O Capu começou a me convidar, tive uma relação muito legal com o Capu, me dava muito bem. E aí do Masbá, eu já começava a ver meu trabalho, me convidava para algumas outras coisas, e quando eu participava de uma coisa e outra. E aí, enfim, comecei a ter uma relação, comecei a quebrar galho do SBT-RS, comecei a me chamar e eu, bora, não dizer não, né? Vamos, tinha algumas indiadas, vamos aqui, vamos. Eu comecei a estar disponível para o SBT-RS, tendo uma relação boa com a Débora de Oliveira, que é uma amigona, né, que é do esporte, que agora está na ABC aqui no Novo Hamburgo. E aí foi, eu comecei a ter uma relação legal e até que no final de 2019, um dos diretores me chamou e falou, Maikinho, cara, o negócio é o seguinte, eu queria iniciar janeiro de 2020 contigo, a gente fazendo algumas coisas diferentes aí. Falei, o quê? Não, te queria botar 2 vezes a semana ao vivo no SBT Rio Grande, meio-dia, pra gente fazer algumas loucuras. Tu me dá as ideias, aí eu vou te deixar uma produtora junto contigo. Falei, beleza, vamos fazer. Aí até tem um vídeo que a gente estreou, que eu fiz em janeiro de 2020. Minha praia, que a gente botou. Eu montei uma praia no Mercado Público de Porto Alegre. Ali a gente começou a zoar, junto com o André Rar, né, que é ainda o apresentador da SBT-RS, SBT Rio Grande. E aí, cada 2 semanas a gente começou a fazer isso. E aí, eu meti do jeito que eu sou, a Débora, que eu me dou muito bem, começou, Maikinho, vamos fazer uns negócios no esporte também. Entra ao vivo, eu falei, bora. Começaram a me convidar. Eu gosto muito de futebol, eu sou muito ligado com futebol, mas o meu trabalho acaba não demonstrando isso, entendeu? Eu sou muito ligado no futebol, gosto, começaram a me botar no futebol e eu comecei a dar uns pitacos de quem realmente acompanha futebol, só um pouquinho. E aí começaram a me botar no esporte, eu comecei a fazer a torcida ali. Eu comecei a fazer a torcida nos Jogos da Libertadores do Grêmio. Inter estava em 2020 ali. Torcida, fazia todo jogo, fazia uma torcida ao vivo, meio-dia, a galera chegando, fazendo esse humor na torcida. Só que aí chegou a pandemia, né? Chegou a pandemia e aí falaram, Maikinho, só que agora vamos ter que sair da rua, não tem torcida, vamos dar um time. E aí foi que eu me afastei um pouco do SBT nisso, mas de vez em quando eu faço algumas coisas com eles, assim. Mas não tenho nada fixo. Acredito que em 2022 a gente vai voltar a fazer algumas indiadas de novo, assim, mais fixa. E é legal porque te dá o ao vivo. Eu fiz carnaval também, fiz pouco tempo de 2020, mas deu tempo de cobrir um monte de coisa, assim. Porque é um ponto, né? É ao vivo, é um ponto aqui do diretor falando contigo. O apresentador tá no estúdio, aí tem a produtora na tua frente e o câmera. Tem que prestar atenção em 4 coisas e pensar no que tu vai falar ou entrevistar alguém. Então isso, vocês
sabe muito bem, se são da comunicação, se estou cansado de saber disso. Então, e é uma coisa que dá uma aflição boa, né? Tu tem que improvisar, tu tem que e eu gosto muito disso, assim. Então é uma coisa que eu se eu precisar deixar alguma coisinha de lado para fazer de novo, eu quero fazer, assim. Eu acho que a tendência com as coisas voltando ao normal e tudo aí que a gente está tendo em 2022, a galera se vacinando, como a grande maioria está fazendo, graças a Deus. Então, acho que a tendência é eu fazer algumas coisas assim de novo aí, se Deus quiser. Bah, muito legal essa experiência. Agora, fazendo um link com a tua carreira como humorista, com a profissão de Relações Públicas, como tu acha que a tua formação acadêmica contribuiu com a tua vida profissional? Cara, eu acho que em muitas coisas, eu não sei enumerar porque eu fiquei tanto tempo, mas o próprio contato com professores, que dali... eu acho que a conversa com o professor no pós-aula, né? Tudo aquilo é até mais. Olha o que eu falar, não quero. É tão importante quanto a própria matéria, né, cara? A gente troca essa ideia, conversa, fica conhecendo essa galera. E num todo, assim, o curso de RP, num geral, teve muitas disciplinas ali que eu acabava, até às vezes sem saber que eu estava sendo induzido a fazer a minha carreira. Com o que eu aprendia em aula, ou que eu escutava em professora. Sem saber, eu estava fazendo o que a Folha dava de ideia para eu fazer, né? Então, muito isso, assim, eu acho que o curso me ajudou tanto nas disciplinas, mas muito mais na convivência, né? Com Nadege, com Folha, com Verinha na época, com a Magda, enfim, com uma galera que se eu falar nomes agora vai... Eu acho que muito nisso, assim, né? Nessa convivência e participar de alguns eventos da Unicinos também, né? Semana acadêmica, isso e aquilo. E tudo isso fez a gente agregar e se desafiar, né? Como a gente fala. Então eu conseguia aproveitar o máximo que eu pude, cara, querendo ou não. Porque, bom, se bem com tanto tempo na Unicinos, é o máximo mesmo, assim. Então, eu acho que num todo, sim, o curso, né, em termos de conhecimento, mas eu acho que estar junto de tantos professores legais que te dão esse embasamento legal, que são abertos, né, o curso de RP tem isso, os professores dificilmente, né, a Nadege tem um jeito de ser em aula, mas se tu procurar, vai te dar uma apoio mais diferente, mas cada um tem um jeito. E eu tive muito isso, cara. Eu pude contar muito com as professoras, assim. Quando menos esperava, eu via uma na plateia assistindo algum espetáculo. Eu falava, cara, olha que massa. Então, tudo isso soma, assim, sabe? Esse apoio que a Unicinos te dá com os professores, no geral, assim. Muito legal, Maiquinho. É importantíssima, assim, essa questão de ter um relacionamento com o professor, né? Porque a gente aprende muito também fora de sala de aula, realmente só se relacionando com as pessoas, né? E eu vou te dizer que é pra te ver como os professores de RP, da Uni, são sensacionais, porque eu nunca fui um bom aluno, assim, os caras, nossa, esse cara aí eu vou dar uma força que ele é um bom aluno. Não, eu era o cara que quando veio eu não tava perdendo uma aula porque eu tava em outra cidade apresentando, sabe? E aí eu corri atrás de alguma coisa. Então eles tinham tudo pra dizer, cara, então tá. Mas não, olha só, vem cá, tu precisa te dedicar, me puxando a orelha, entendeu? Fiquei tanto tempo na Unicinos sendo muito puxado a orelha. Eu acho que fez muita diferença para eu continuar estudando, para me formar em RP, esse puxão de orelha que eu escutava também, assim, entendeu? Porque eu sou extremamente hiperativo, eu tô sempre pra lá e pra cá, eu quero estar em vários lugares ao mesmo tempo, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Pra eu não ir numa aula, era fácil eu não tomasse um puxão de orelha na época. Hoje eu acho que eu faria um pouquinho diferente, a gente aprende, uma pena que foi depois, mas a gente aprende, né? Por isso que a importância de participar da aula mesmo, né? Deixar o celular de lado mesmo, escutar o que a professora tá falando, é legal, né, cara? Mas a gente aprende um pouquinho depois, algumas coisas assim também, né? Mas faz parte, elas foram importantes. Maiquinho, muito legal, assim, agora aproveitando que tu entrou nesse assunto, deixa um recado pro pessoal que tá estudando RP ou tá pensando em entrar na faculdade e começar a cursar Relações Públicas. Cara, exatamente isso. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? Pluralidade. Olha, até não consegui falar agora. Pluralidade, olha, agora sim, trava a língua pra mim. É muito isso. Eu acho que a gente vive cada vez mais um momento de
de entender que todos nós somos diferentes, né? Iguais de um jeito, mas diferentes, pensamos diferentes, cada um tem um jeito, cada um tem a sua sexualidade, cada um tem a sua cor, e tudo isso é muito importante. E quando eu falo isso, eu linko muito com o RP, cara. RP me demonstra isso de uma forma muito legal. Porque eu acho que tem muito a ver com a nossa profissão, esse negócio de aceitar as diferenças, de entender isso e de trabalhar isso, que RP nada mais é do que isso, né? A gente dialogar com as partes, a gente fazer as partes se entenderem, a gente trabalhar nesse sentido. Então, entender que a gente é diferente, que pode trabalhar nisso. Se tu é alguém que está querendo fazer RP e pensa assim, é um baita começo. Né? E para a galera que está cursando, é um baita recado mesmo, é realmente aproveitar tudo que de repente, logo que a gente sai, a gente se liga, podia ter aproveitado mais aquela professora, eu podia ter prestado mais atenção naquela cadeira. Sabe aquela coisa realmente, parece coisa de mãe e pai mesmo, né? Dizer, tem que prestar atenção. Mas é mesmo. Eu falo isso porque eu acho que eu poderia, olha, é até errado, tá falando, eu poderia ter aproveitado um pouquinho mais ali, aqui, e que isso me agregaria ainda mais. Se me agregou, eu sendo um pouco relapso assim, né? Em alguns momentos, imagina se eu tivesse prestado mais. O que acontece? Que depois o mercado vai te cobrar, né? Se tu não presta atenção agora, tu vai ter que aprender na marra. Então, é mais fácil, né? Tá ligado agora, ficar ligado no que está acontecendo, aproveitar mesmo o que a universidade te propõe, o que os professores te propõem. E então, mas é isso, assim, RP, tenho muito orgulho em ter conseguido me formar RP, não... desde que eu pensei em fazer RP até hoje, não teria outro curso, só que agora a diferença é que não é por eliminatória, né? Acho que hoje eu conseguiria fazer outros cursos, mas eu não me adaptaria e não curtiria tanto e não viveria tanto do jeito que eu vivo, porque eu acabo vivendo RP, né? A minha carreira tem, meu trabalho tem muito de RP, que eu preciso fazer inúmeras coisas que o RP faz para conseguir gerir minha carreira, para conseguir gerir meu trabalho, para conseguir fazer de tudo um pouco, assim. Então, falei demais e é isso aí. Galera, o programa Pluralidades RP é produzido pela equipe de Relações Públicas da Agexcom, a Agência Experimental de Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com teus amigos e nos segue nas redes sociais, @RPUnicinos no Instagram e Curso de Relações Públicas Unicinos no Facebook e YouTube. Abraço, pessoal, até o próximo encontro.